Bom, galerinha, tô de volta então. Vamos lá. Método, vamos ver, apareceu? Método hipotético dedutivo. Bom, método hipotético dedutivo é o método Karl Popper. Karl Popper, tá? Ganhador do Nobel de Química, né? Sujeito que tem obras importantíssimas no campo da ciência, um filósofo da ciência, um homem que viveu o nazismo na Áustria, foi conterrâneo de Hitler, viveu os pensamentos fascistas, os pensamentos nazistas, porque ele vivia, né, ao lado da Itália, os pensamentos, né, fascistas de Mussolini, os pensamentos nazistas do Hitler. Eu convido vocês também, mais adiante, depois se quiserem entrar no campo da ciência política, estudarem o paradoxo da tolerância do Karl Popper, certo? Ganhador do Nobel de Química. Uma das maiores mentes que nós tivemos na humanidade. O Popper se opõe ao Círculo de Viena. Ele se opõe ao verificacionismo. O que era o verificacionismo? O verificacionismo era o seguinte: os cientistas compreendiam que para se fazer ciência você precisa ter o quê? Generalizações, induções. Você precisa criar o quê? Proposições universais. Proposições que sirvam para a maior coletiva, a maior parte da coletividade, que você consiga atingir verdades e valores que sejam regras universais, tal qual propunha lá no início da filosofia os pitagóricos, que diziam que existiam regras universais e essas regras poderiam ser compreendidas de forma matemática. A linguagem pela qual Deus criou o mundo, segundo Pitágoras, matemática. O alfabeto, o número. Esses verificacionistas do Círculo de Viena estavam tentando buscar o quê? A verificação das teses universais. Aí chegou esse cara aqui e falou: não tem nada a ver isso que vocês estão tentando. Nunca vocês vão conseguir verificar uma proposição universal. Como verificar se todos os homens morrem? Só vivendo eternamente. E aí já nem todos os homens morreriam, porque você seria eterno. Essas coisas seriam impossíveis de serem verificadas. Então o que se propõe? O método hipotético dedutivo. O que o método hipotético dedutivo propõe? Nas ciências experimentais, o método hipotético dedutivo é aquele que parte de uma ou várias proposições consideradas como hipóteses, retirando delas o conhecimento necessário, que são submetidos à falsificação da hipótese. O que seria isso? Olha a mudança. Seria o seguinte: ao invés dos cientistas ficarem buscando comprovar suas teses, ele propõe uma inversão. Ele diz: comprovar uma tese de forma universal é impossível. Então o que cabe a um cientista? Tentar destruir a tese vigente, usando tudo o que se tem de conhecimento sobre a tese para conseguir derrubá-la. Se eu não a derrubo, ela tem consistência e o seu valor de verdade é mais permanente, embora sempre provisório. Ciência é sempre provisória. Por quê? Porque o homem admite o tamanho da sua ignorância. O único discurso que se coloca como definitivo é o discurso religioso, porque seriam feitos por deuses. Embora quem sempre manipula as palavrinhas são os falsos profetas, né? Meu amigo e minha amiga. Amém, graças a Deus. Tá? Depois eu peço um pouquinho de ajuda para vocês. Senhores, vejam aqui, eu trouxe para vocês, veja como tem uma relação muito legal, tá? Eu trouxe para vocês um filme que eu fiz, que eu gravei, né? Tenho minha formação como ator também. Eu gravei e trouxe para vocês verem aqui, para vocês verem aonde que nós vamos aplicar. Como que nós aplicamos a ideia do método hipotético dedutivo, o método falsificacionista, ou falsear, ou falseação, tá? Falsificacionista, eu prefiro assim, que eu sou das antigas. Fui formado lá na época ainda de Pedro Álvares Cabral. Então, é método falsificacionista, método hipotético dedutivo. Eu gravei um filme e eu vou trazer agora o fragmento, e a partir desse fragmento vocês vão entender o que é o método hipotético dedutivo, tá? Eu tô com maconha aqui do meu lado. Amor?
Nesse filme aqui, desculpe, tá? Eu vou dar spoiler. Eu preciso dar spoiler. É o seguinte. Quando eu gravei esse filme aqui, eu tava com o cabelo um pouquinho mais comprido, vocês perceberam, né? Ali é a ideia de uma pandemia. Também a ideia de uma pandemia. E aqui, eu estou indo ali, você percebe que sou eu, né? Só olhar desse lado aqui que vai perceber que sou eu. Veja, ali eu estou indo lá para Jerusalém, para conversar com os cientistas de Jerusalém acerca da possibilidade de ver uma estratégia, tentar achar a falha desse vírus para poder cessar com essa pandemia. Aqui no caso, uma pandemia, né? Que gerou o quê? Não vou dar esse spoiler, tá? Assistam meu filme aí que depois eu ganho uma graninha, tá bem? Ó, vou só passar um pedacinho para vocês, tá? Atenção, aeronave não identificada. Você está em espaço aéreo restrito e não tem permissão para pouso. Torre de Jerusalém, RIT 394. Pouso imediato, contato portátil, Miguel Hilder 4, enviado especial das Nações Unidas, você está falando com ele. Fica no avião preparado para decolar. Eu volto antes de escurecer. O problema da maioria das pessoas é que elas não acreditam que algo possa acontecer até já ter acontecido. Não é estupidez ou fraqueza. É da natureza humana. Como o senhor sabia? Gerald Lane escreveu uma reclamação autodestrutiva sobre seu empregador, a ONU, no ano 2010. Houve reverberações. Atrapalhou sua carreira. Pensei que fosse transformar as reverberações no livro hipócrita. Não tenho faro para negócios. Como é que Israel sabia? Interceptamos um comunicado de um general indiano dizendo que estavam lutando contra Rakshasa. Tradução: zumbis. Mortos. Vivos. Jürgen Warbron, oficial graduado no Mossad, descrito como sensato, eficiente, sem muita imaginação. Porém, constrói um muro porque leu um comunicado que menciona a palavra zumbi. Olha, digamos que eu ficaria cético também. Nos anos 30, os judeus se recusaram a acreditar que seriam mandados aos campos de concentração. Em 72, nos recusamos a compreender que seríamos massacrados nas Olimpíadas. Um mês antes de outubro de 73, vimos tropas árabes se movimentando. E concordamos que elas não representavam ameaça. Bom, um mês depois, os árabes quase nos jogaram no mar. Então, decidimos fazer uma mudança. Mudança? O 10º homem. Se 9 de nós analisarmos uma informação e chegarmos à mesma conclusão, é dever do 10º homem discordar. Por mais improvável que possa parecer, o 10º homem tem que cogitar a hipótese de que os outros 9 estejam errados. E o senhor foi esse 10º homem? Exatamente. Como todos presumiram que essa história de zumbis era um disfarce para outra coisa, comecei minha investigação partindo do princípio de que quando dizíamos zumbis, eram de fato zumbis. O paciente zero foi na Índia? É aí que está. Existem tantas fontes prováveis que ninguém sabe onde começou. O tráfico de órgãos na Alemanha, exemplos estranhos de comportamento violento nas penínsulas asiáticas. Enquanto isso, a praga zumbi se espalha e fazemos o possível.
Esses são os portões da salvação de Jerusalém. 2 das 10 portas do perímetro de segurança para Israel fortificado. Bom, né? Bom, ó. Igual, idêntico, né? Senhores, observaram? Eles criaram uma regra a partir da observação de que as generalizações tinham uma certa fragilidade e que eles sofreram historicamente em Israel com isso. Um princípio de que toda vez que 9 cientistas, 9 pessoas que têm conhecimento acerca de alguma coisa, 9 pessoas que são estudiosas acerca daquele assunto, assuntos interessantes, importantes para a nação, no caso lá, para os judeus, o 10º tinha a obrigação de refutar, ou seja, encontrar argumentos consistentes e contradições dentro daquele pensamento para poder apresentar, refutar, tentar destruir a tese vigente para verificar se não seria esta tese a verdadeira. Porque a história tem demonstrado que a verdade não está ao lado da maioria. Senão, o nazismo seria correto. Senão, nós não teríamos saído do geocentrismo, porque ninguém conseguia enxergar o Sol parado e a Terra se movimentando. Ninguém conseguia enxergar a Terra se movimentando. Todos nós até hoje vemos, porque nossos sentidos nos enganam, aí lembremos lá de Platão e Sócrates, nós vemos a Terra, nós vemos o Sol se movimentando e não percebemos com nenhum dos nossos sentidos que a Terra se movimente. Então, o princípio hipotético dedutivo, o método hipotético dedutivo é esse que tem por objetivo fazer o quê? Tem por objetivo tentar falsificar as teses vigentes. Falsificar as teses vigentes. Nas ciências experimentais, o método hipotético dedutivo é aquele que parte de uma ou várias proposições consideradas como hipóteses, retirando os conhecimentos necessários que são submetidos à falsificação da hipótese. Com base nisso, hoje está se descobrindo o quê? Que alguns remédios, eles não é que eles causam mal, mas eles serão mais eficazes se nós chegarmos, né? Se nós conseguirmos estudar o corpo da pessoa, do paciente, e chegarmos a uma dosagem mais correta para aquele organismo. O caminho da ciência, inclusive, como apontado pelos cientistas de hoje, é que no futuro nós tenhamos cada vez mais essa proximidade. Você não vai tomar o mesmo analgésico que a tua mãe toma, porque às vezes você é menino e tem uma determinada substância no corpo do homem que faz com que não seja tão eficaz aquele remédio. Você vai tomar um remédio específico para você. Dizem que esse é o caminho, certo? O método hipotético dedutivo é você tentar romper, utilizar todo o teu conhecimento não para comprovar, como o Círculo de Viena queria, as teses universais, mas sim você refutar, tentar falsificar, destruir as teses vigentes, porque veja, olha o benefício. Se elas permanecerem, significa que elas têm uma consistência, uma validade de verdade, que não é tão precária. Se elas não sobreviverem, se elas não se sustentarem, significa que nós teremos chegado ao que? A evolução científica, a ruptura dos paradigmas, as quebras desses paradigmas, a superação desses paradigmas. Então, o dever do cientista, na concepção popperiana, falsificacionista, do método hipotético dedutivo, não é validar teses universais como queriam os cientistas que se aglutinavam no Círculo de Viena. E sim, a tentativa de utilizar, a tentativa de refutação com base em todo o conhecimento que nós temos acerca de uma tese. Aqui, nós fechamos o terceiro método que nós vamos nos pautar. Se nós observarmos o que nós fizemos até agora e como que se faz ciência, é dessa forma. O ser humano primeiro observa, deixa eu me afastar, o ser humano faz primeiro uma observação, depois ele começa pelo processo filosófico, faz uma pergunta, depois vai formular uma possibilidade de resolução dessa pergunta, uma hipótese, formula uma hipótese inicial,
conduz a uma experiência, aí aceita ou rejeita essa hipótese. Se ele aceitar a hipótese, continua. Se não, volta, rejeita a hipótese, formula nova hipótese, conduz uma nova experiência que vai ser aceita ou não, e aí nós damos movimento ao processo do conhecimento. Senhores, beleza até aqui? Mandem lá os questionamentos, também dessas outras aulas que eu mandei agora em bloco, tá? E depois eu vou respondendo conforme vocês forem me mandando e eu vendo aquilo que é pertinente de ser respondido no grupo e aquilo que é pertinente de ser respondido no campo particular. Sempre lembrando que eu tenho as limitações de edição, de material, né? Os materiais aqui começam a falhar, eu tive que formatar cartão de memória, isso e aquilo, etc. Isso está me dando um trabalho muito maior do que esse que eu tenho de dar aula para vocês aqui. Para dar essa aula aqui eu levei 24, 25 horas só resolvendo problema técnico, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem.